Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E uma das coisas, uma das condições para que nós sejamos abençoados é saber o que Deus quer de cada um de nós. Se você conhece a vontade de Deus e a coloca em prática, você pode ter certeza que você vai arrebentar. Independentemente da sua condição social, independentemente da sua condição espiritual, independentemente do seu grau de instrução, não importa se você nem sabe ler e escrever. O importante é o seguinte: se você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida e você coloca essa vontade de Deus em prática, então você pode ter certeza que chova ou faça sol, ainda que chova canivete aberto, você pode ter certeza que você vai arrebentar. Eu queria hoje, a partir de hoje, fazer um estudo sobre a profecia de Ageu. Se você quiser conhecer esse profeta chamado Ageu, nós vamos falar sobre ele, porque a mensagem que Deus deu através de Ageu fala para os dias de hoje. E se você não sabe, fique sabendo de uma coisa. No passado, Deus fez muitas revelações. Conduziu o seu povo através dos profetas. Antigamente, naqueles tempos bíblicos, haviam apenas os livros de Moisés. Então, o que acontecia? Nem todos sabiam ler, poucas pessoas sabiam ler. E então, o povo não conhecia o que Deus queria dele. Então, Deus levantou profetas de grande expressão, profetas de menor expressão, porém, mas tão importantes quanto os profetas de grande expressão. O fato é que Deus levantou profetas para falar, para admoestar, para exortar, para avisar, para levantar, para fazer com que o povo tivesse conhecimento do que deveria fazer. Hoje, nós temos a Bíblia. A Bíblia é o maior profeta de Deus aqui na Terra. Se você quer ouvir alguma profecia, leia a Bíblia. Você vai ver o que Deus quer de você. É claro que você não vai ler a Bíblia de qualquer maneira, mas você vai ler a Bíblia em oração. Ó Deus, fala comigo. Então, quando você fizer isso, você vai entender o que Deus quer falar, porque o Espírito Santo que vela, que cuida, que zela pela sua palavra, se você tem desejo de conhecer a vontade dele, então ele vai falar com você. Às vezes não fala com muitas pessoas, fala apenas com uma ou outra, porque uma ou outra realmente tem sede de conhecer a vontade de Deus. Então, se você é uma pessoa interessada, leia a Bíblia. Aliás, eu diria, medite na palavra de Deus, na Bíblia. Porque você pode ler um montão de coisa e ainda assim não saber o que Deus quer de você. Mas se você meditar, você vai compreender a vontade de Deus para a sua vida. Então, no livro do profeta Ageu, nós vamos meditar durante esses dias e verificar, conferir o que Deus quer de nós, ou o que Deus tem para nós, ou o que Deus quer que nós venhamos fazer, para que a gente possa estar enquadrado dentro da vontade de Deus. Uma vez você enquadrado na vontade de Deus, você pode ter certeza
Se você praticar essa vontade, você pode ter certeza que você vai tomar posse das mais ricas bênçãos de Deus, você vai ser uma pessoa segura, firme e vai ter sucesso e vai conquistar, sobretudo, o reino dos céus. Muito bem. Então, no livro de Ageu, você já deve estar aí com ele aberto, né? Nós temos assim o texto, começa assim: no segundo ano do rei Dario, o rei Dario era um rei, era um imperador que dominava a Pérsia, a antiga Pérsia, hoje o Irã, que dominou aquela região toda, mandava em toda a região do Oriente. E diz assim: no sexto mês, no primeiro dia do mês, quer dizer, dá detalhes do dia e do mês. Então veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. O profeta Ageu era um homem consagrado. Os profetas naquela altura eram homens extremamente importantes. Eram os mais importantes naquela altura. Por quê? Porque Deus falava através deles. Eles eram porta-vozes de Deus para o povo de Israel. Então Deus falando através do profeta Ageu. Então diz assim: por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, quer dizer, o profeta Ageu falou para Zorobabel e a Josué, que era o sumo sacerdote. Zorobabel era um governador e Josué era o sumo sacerdote. O Josué aqui não é aquele Josué que recebeu a incumbência de conquistar a terra de Israel. Não, esse Josué aqui era um sumo sacerdote. Então, Deus falando através de Ageu para Zorobabel e o profeta, ou sacerdote Josué. Então, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Deus se identifica como o Senhor dos Exércitos. Você pode imaginar que quando Deus se identifica como o Senhor dos Exércitos, ele está querendo mostrar para as pessoas, para os que o ouvem, que ele é o Senhor da vitória, da guerra e das vitórias. É o Senhor da vitória. Então ele diz assim: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então Deus fala o que o povo estava pensando e falando. O povo dizia assim: olha, não é o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Por que ele falou isso? O povo de Israel havia sido desterrado, havia sido vencido pelos inimigos e havia sido exilado de volta nos reinos inimigos. Assim como ele foi um dia no Egito, agora o povo de Israel fora expulso da sua terra e ficou lá na Pérsia, onde o rei Dario dominava. Mas Deus fez com que esse povo voltasse para a sua terra. O rei Dario permitiu que o povo de Israel fosse embora de volta para a sua terra. Então, cerca de 500 mil judeus retornaram para Jerusalém, para Judá, para Israel. Mas quando esse povo chegou à terra de Israel,
Israel estava destruído, estava um caos. Estava um caos. Ninguém era de ninguém. Havia uma verdadeira catástrofe social. Fome, miséria, porque o povo tinha sido exilado e os que ficaram em Jerusalém estavam vivendo por viver, como pessoas, como moradores de rua. Então, Deus, através de Dario, permitiu que o seu povo voltasse para a terra de Israel. Quando ele chegou na terra de Israel, tanto Zorobabel, que era o governador dos judeus, e como Josué, que era o sumo sacerdote, eles propuseram um coração edificar a casa do Senhor, porque ela estava destruída. A casa de Deus, o templo de Deus estava destruído. Não se havia cuidado da casa de Deus. Estava lá tudo destruído. Não tinha pedra sobre pedra. Então, esses dois homens, tanto Zorobabel, que é o governador, como Josué, o sumo sacerdote, determinaram reconstruir, obviamente, dirigidos pelo Espírito Santo, reconstruir o templo. Mas o povo que havia voltado lá da Pérsia ou do Irã disse: não é tempo em que se deva edificar a casa do Senhor. O povo dizia isso. Então veio a palavra do Senhor dizendo, através do profeta: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, que representava, que era a casa dele, o templo, esta casa permanece em ruínas? Em outras palavras, minha amiga, meu amigo, o que isso quer dizer para nós hoje? Os filhos de Israel voltaram para a sua terra, as casas deles estavam destruídas, o reino de Israel estava destruído, era um caos, mas Deus queria que a primeira coisa que fosse construída era a sua casa, o seu templo, antes da casa do povo, das casas do povo. Aí você pensa assim: poxa, mas será que isso é justo? Será que Deus está pedindo uma coisa justa? Como que Deus vai querer que se construa o templo antes de construir a minha casa? Como? Na realidade é essa. É exatamente isso que o profeta está falando para o povo de Israel. E o povo respondendo: olha, não é justo. Não é o tempo de construir o templo. Agora é a hora de construir a nossa casa. E aí é que está o grande quê da questão. Presta atenção, minha amiga, meu amigo. Quando Deus instrui os seus servos, tanto o sumo sacerdote quanto o governador, para construir o templo, ele estava preocupado em primeiro restituir, reconstruir, recompor a vida espiritual do povo de Israel. Porque um fato é importante. Se a sua vida espiritual vai mal, não adianta você ter uma casa apainelada. Não adianta você ter a riqueza desse mundo. Não adianta a gente ter tudo desse mundo se dentro de nós há ruínas. Compreende o que eu estou falando? Deus, na construção do tabernáculo, por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, e Moisés
teve o privilégio de construir o tabernáculo lá no deserto representava a fé rústica, porque o templo era numa, como se diz, uma casa de lona, não é? Era uma tenda de lona. Mas Deus quis que fosse construído essa tenda, que era um templo removível. Então, Deus quis que fosse construído o tabernáculo no deserto para representar, para ser digamos assim, símbolo ou uma tipificação da fé primitiva de Abraão. Então, o tabernáculo, na verdade, simbolizava a fé de Abraão, a obediência de Abraão. É claro que o templo que Moisés construiu, que foi o tabernáculo, não era a morada de Deus. Não era a morada de Deus, mas era um referencial de Deus. Por exemplo, você vai entender melhor agora. Nós temos falado muito sobre o altar, sacrifício no altar, não é verdade? Você sabe o que é o altar. Você sabe o que é sacrifício. Você tem aprendido isso na Igreja Universal do Reino de Deus. Você sabe que é oferta, o que é dízimo. O que é o altar? O altar representa Deus. Então, o altar é uma representatividade de Deus. E quando nós falamos vida no altar, oferta no altar, dízimos no altar, nós estamos falando de pessoas que foram reconstruídas ou que estão reconstituídas, que estão entregues, que estão devotadas, dedicadas a Deus. Pessoas que estão se entregando ao Senhor, ao Deus Altíssimo. Porque a comunicação de Deus conosco é feita no altar. Não é verdade? Por exemplo, se você está em casa neste exato momento, ou no trabalho, então você quer ter um encontro com Deus. Então, no meio de todo mundo, você vai ter encontro com Deus. Quando as pessoas estão falando, cantando, a música alta, gente falando palavrões, há condições de você ter um encontro com Deus nesse lugar? Não. Não. Então você precisa de um lugar separado, um lugar santo, sagrado, que pode ser até dentro do banheiro. O altar, minha amiga, meu amigo, pode ser o tampo da vasa, do vaso sanitário. Porque se você fechar a porta e ali colocar o seu cotovelo de joelhos e na sinceridade do seu coração invocar a Deus, ali se torna um altar do Altíssimo. Ali Deus vai manifestar-se na sua vida. Mas é preciso, obviamente, sinceridade. É preciso fé. É preciso uma entrega total. Quer dizer, Deus não está limitado por espaço. Não é só na igreja que você vai ter encontro com Deus. Você pode ter um encontro com Deus em qualquer lugar desse mundo. Desde que em qualquer lugar desse mundo você encontre um lugar para fazer ali o seu altar. Porque na época de Abraão, de Isaac, de Israel, quando eles tinham um encontro com Deus, eles edificavam um altar, colocavam pedras e derramavam óleo, azeite sobre essas pedras. É um local onde Deus havia estado com eles. Então, quando se fala no templo, reconstrução do templo ou construção do templo,
está se falando de um referencial de Deus. O tabernáculo representou a fé rústica e primitiva de Abraão, a fidelidade dele, né? A sua obediência à palavra de Deus. O templo construído por Salomão representou a glória de Deus, do Deus de Israel, no meio do seu povo escolhido. Então, quando se construiu o templo, quando Salomão construiu o templo, então foi a época mais gloriosa de Israel. Israel era rico, Israel era forte, Israel era imbatível. Israel era um povo temido por todos os demais povos. Naquele tempo, Israel era a maior nação que havia no mundo, a mais poderosa no mundo. Então, o templo manifestava, referenciava o quê? A glória de Deus naquele país, representando o próprio Deus. Por isso Deus desceu sobre o templo de Salomão. Mas, por conta da desobediência dos filhos de Israel, aquele templo de Salomão foi destruído. E por causa dessa destruição dos inimigos, porque Deus levantou inimigos para destruir Israel, inclusive o templo. E o povo de Israel estava lá, na Pérsia, lá no Irã. Ora, quando Deus fala com o profeta Ageu, está se referindo ao povo. O profeta Ageu está falando com o governador Zorobabel e também dirigindo a sua palavra ao sumo sacerdote Josué, dizendo, olha, vamos construir o templo do Senhor, vamos reconstruir o templo do Senhor, porque a reconstrução do templo simbolizava a reconstrução da nação. Uma vez que você é reconstruída interiormente, o seu exteriormente também será reconstruído. Quer dizer, se você no seu interior vai bem, no seu exterior também vai bem. Se o seu interior vai mal, o seu exterior vai mal também. Você verifica, por exemplo, que muitas pessoas estão sofrendo, inclusive você que está me ouvindo, que normalmente tem pedido ajuda em oração, ora por mim, pastor, ora por mim, bispo, por favor, ora. Por que você está pedindo oração? Porque você não confia na sua oração. Por que você não confia na sua oração? Porque dentro de você há dúvida, há medo, há preocupação. Por quê? Porque o seu interior está caído, está prostrado, está fracassado. Então não adianta você tentar resolver o seu problema no exterior se o seu interior está mal. Lembra que Jesus falou, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, primeiro reconstrua o templo de Deus aí dentro de você. E com a morada, a descida do Espírito Santo, com a mente de Jesus, você vai reconstruir do lado de fora. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Nós vamos falar mais a respeito desse assunto durante essa semana para despertar em você o raciocínio, a inteligência, para você saber como você vai enfrentar as suas lutas, os seus problemas, os seus desafios. Porque no fundo, Deus quer fazer do seu corpo a sua morada. Deus quer fazer do seu corpo templo dele, a morada do Espírito Santo, para que você não fique na dependência de ninguém, para que você não fique na dependência do pastor, do bispo, da igreja, ou de quem quer que seja, para que você seja livre, para que você tenha uma comunicação direta, pessoal, com o Espírito Santo.
Mas isso só é possível quando você reconstruir o seu interior, ou permitir que o reino de Deus seja construído aí dentro de você. Quando você permitir que o seu interior seja o altar do Altíssimo. Amanhã nós vamos falar mais a esse respeito. E cada dia você vai tomar mais conhecimento para que venha a ficha cair. Tá bom? Vamos falar com Deus agora. Espírito Santo, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, todos os dias nós temos trabalhado, nós temos ensinado, falado, no sentido de colocar uma pedrinha cada dia na construção do templo, da habitação do Altíssimo em cada pessoa que me ouve, em cada ouvinte. Eu sei que a linguagem é um tanto complicada para aqueles que não nasceram de ti. Mas eu conto contigo, Espírito Santo, para abrir o entendimento das pessoas, para que elas venham entender exatamente o plano que o Senhor tem para cada uma delas. Para que a ficha caia e elas venham ser livres. Porque não há libertação sem o conhecimento da tua palavra, da tua vontade. Não há livramento sem que haja um discernimento espiritual. Então eu peço, Espírito Santo, que a partir de hoje as pessoas venham despertar para essa fé inteligente e que produz resultados gloriosos no nosso cotidiano. Eu te peço, Espírito Santo, então, por favor, em nome do Senhor Jesus, usa essa meditação diária que nós teremos durante esses próximos dias sobre o profeta, sobre a mensagem que o Senhor deu ao profeta Ageu, porque aquela mensagem é para hoje também, tanto quanto foi no passado. Porque da mesma forma como o teu povo estava mais preocupado naquela altura em construir a sua própria casa do que construir a tua casa, meu Pai, a mesma preocupação se encontra hoje. As pessoas estão preocupadas em resolver os seus problemas pessoais, quando o problema maior que elas trazem é a reconstrução de suas vidas, do seu relacionamento contigo. E eu peço que isso venha acontecer a partir dessa meditação que nós estaremos fazendo cada dia aqui, através dessa emissora. Eu te peço, meu Deus, por todo o teu povo, toda a tua igreja, venha restaurar, restabelecer, reconstruir o templo, meu Pai, que havia nessa criatura. Venha reconstruir, recompor o teu templo, a tua morada, na vida dessa criatura que me ouve. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço e agradeço. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo. Todos os dias nós estaremos falando sobre o profeta Ageu. E amanhã
quando você ligar o rádio, quando você estiver em sintonia conosco, esteja nesse livro aberto, profeta Ageu, quando é o profeta que falou que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Esse profeta, nós estaremos falando sobre ele. E o importante é o seguinte, só para você ficar pensando, quando a gente resolve o problema no nosso interior, nós resolvemos o problema no nosso exterior. Essa é a realidade. Muda o seu pensamento, muda a sua vida. Enquanto não mudar o seu pensamento, não vai mudar a sua vida. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não mudar o seu pensamento, você vai continuar sendo escravo. É ou não é? Não é verdade? Pensa comigo. A pessoa pode ser forte, bonita, cheia de virtudes, ela pode ter uma beleza magnífica do lado de fora. Mas se ela tiver um câncer, por exemplo, o que adianta a beleza dela? Não é verdade? Não precisa nem ter um câncer. Se ela tiver uma gripe forte, o que vai acontecer? Ela vai ficar caída. Ela vai ficar caída. Os seus olhos vão ficar sempre lacrimejando, é ou não é? O seu semblante caído. Por quê? Porque no seu interior está mal. Ela tem um mal, um vírus dentro do seu interior. Agora, quando se elimina esse vírus do interior, o vírus espiritual, e ela está saudável no seu interior, no seu pensamento, então ela vai estar saudável na sua vida exterior. Ela vai ser forte para vencer as suas lutas exteriores. É assim que a gente conquista. Eu lembro, você leu o livro Nada a Perder 1, Nada a Perder 2, vai vir aí também o Nada a Perder 3. Você viu as nossas experiências, você viu as barras difíceis, as dificuldades que nós encontramos. E nós só vencemos, minha amiga, meu amigo, não era porque eu era forte, indestrutível, inabalável. Não, não era nada disso. Mas o espírito que havia dentro de mim me sustentou, o Espírito Santo. Então, quer dizer, eu resolvi o meu problema interior. Quando vieram as lutas, no meu interior havia recursos para sobrepujar os problemas no meu exterior. Então, muitas pessoas estão lendo o livro, estão aprendendo como vencer os seus problemas no cotidiano. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus.